Obrigado, Pai, pela sua presença, pela sua palavra, esteja conosco. Pai, possa ministrar nos nossos corações a sua palavra, que possa, Pai, usar a tua filha, você, ser instrumento nas suas mãos. Obrigado por tudo que o Senhor já tem falado nos nossos corações, nesse mês que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse bebê. Quente. Quente. Salve, irmãos, graça e paz. Eu estou nervosa e estou gripada e minha voz está feia, mas nós estamos aqui para aprender de Deus e compartilhar aquilo que Deus já ministrou primeiramente para mim e colocou no meu coração de estar compartilhando com vocês também. Então, nós vamos passear por alguns versículos da Bíblia e eu vou falando para vocês também, compartilhando com vocês. Mas primeiro, a gente vai ler em Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. Diz assim. Aqui. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Tem algumas versões que falam diretamente para a esposa também, né? Vou fazer como sua ajudadora, sua auxiliadora. Mas aqui está falando sobre o homem não viver sozinho. E o tema da pregação de hoje é: não caminhe sozinho. Ok, aí vocês podem estar pensando aí, mas esse versículo é direcionado a casal. Eu não tenho esposa, não tenho esposa, né? Mas a gente vai ler outros versículos que falam sobre amigos, que falam sobre o outro, né? Fala sobre a junção de pessoas, né? Estar em contato com pessoas. Mas esse versículo, ele fala aqui, não é bom que o homem viva sozinho. Então, o tema fala sobre esse caminhar sozinho, não caminhe sozinho. E quando a gente caminha sozinho, o que pode acontecer? A gente desanima, a gente pode interpretar as coisas de uma outra maneira, sem ter uma outra pessoa para nos dar uma segunda opinião. Então, caminhar sozinho, o sozinho ali, essa palavra sozinho, quer dizer solidão, quer dizer só, quer dizer sem ninguém. E nós nunca estamos sozinhos, né? Nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus junto com a gente. Então, nós nunca estamos sozinhos. E lá em 1 Coríntios, vamos abrir aí? Primeira Coríntios 12. Primeira Coríntios 12 e 13. Diz sobre o corpo em muitas partes. Cristo é como um corpo, a qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim, também todos nós, judeus e não judeus,
escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então o que ele fala aqui? Pode ter muitas partes, pode ter muitos irmãos, muitas pessoas, mas todos recebeu o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. Pode ter várias partes no corpo? Pode ter o braço, pode ter a cabeça, pode ter várias partes. Mas juntando todas elas, forma um corpo só, que é o corpo de Cristo, né? A ilustração do nosso próprio corpo humano, trazendo nessa reflexão aqui, que é o corpo de Cristo. E aí, já entrando na pregação, hoje de manhã eu falei um pouquinho, eu comentei um pouquinho sobre, sem eles saberem que seria uma parte da pregação, na EBD, que é como que a gente aprende. Vocês já pararam para pensar como que a gente aprende? Como que a gente aprendeu a falar? Já pensaram? Quando o bebê está começando a falar, o que ele faz mais? Ele observa. Isso. Ele repete aquilo que a pessoa está fazendo ou está falando. É por imitação. A criança, a pessoa, ela aprende por imitação. E nós, adultos, cristãos, que estamos aprendendo a palavra de Deus, nós aprendemos como? Por imitação. Imitação de quem? Lá em 1 Coríntios também, 11:1 diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, como que a gente aprende? Como que a gente aprende a vida cristã? Como que a gente aprende a não caminhar sozinho? Através da palavra. Através da oração. Através da comunhão com os irmãos. Ah, precisa estar nessa igreja? Não, você precisa estar em comunhão. Se é nessa, se é em outra, não importa. É em comunhão com os irmãos. E agora nós vamos entrar para a pregação. Quais são as provas que eu não estou caminhando sozinho? Como eu sei que mesmo eu vindo para a igreja, eu não estou caminhando sozinha? E o primeiro deles é o meu relacionamento com Deus. Lá em Amós 3:3, diz assim: por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Você pode até encontrar a pessoa no mesmo lugar, indo para o mesmo lugar que você, mas você já imaginou você não ter combinado nada com ela chegar no mesmo quarto que você, no mesmo hotel, né? No mesmo hotel, no mesmo quarto, dividir o mesmo lugar com você sem você ter combinado nada com ela? Impossível. Impossível. Para a gente poder fazer, né, uma viagem ou algo, a gente precisa planejar ali com ela. A gente precisa combinar com ela. Olha, eu vou pegar o ônibus, o avião, o carro, tal hora, eu vou para tal lugar, eu vou ficar em tal hotel. Tem um diálogo, você combinou com ela, você conversou, você gastou tempo. Ela também, com certeza, te respondeu. Se foi uma mensagem no celular, você esperou ela ver a mensagem. Você esperou ela responder. Ela te respondeu, você pensou o que você ia mandar de volta. E aí, trazendo para o nosso relacionamento com Deus. Com Deus é assim? É assim. A gente conversa com Ele em oração. Ele responde na hora? Às vezes sim. Mas muitas vezes não. Mas a gente sempre tem que ter esse relacionamento com Ele. Então, uma das provas para saber se eu estou caminhando no lugar certo é ter esse relacionamento com Deus. Por quê? Eu vou conversar com Ele,
vou estar no meu quarto, vou estar em oração com ele, e eu vou falar para ele, ó, eu estou planejando isso, isso, isso. Será que é da tua vontade? Pode ser que naquele momento ele não responda. E aí você vai passar uma semana, alguns dias talvez, e você vai sentir se é para você fazer ou não. O Espírito Santo vai falar com você. Vai falar se está certo, se está errado. Às vezes, Deus responde já de imediato e fala, não. Aí você pode pensar, coisa da minha cabeça. Vou continuar fazendo. Mas ele já respondeu, já falou para você que não é para fazer. E quando a gente faz algo que não está segundo a vontade de Deus, a gente não tem paz. Não traz tranquilidade, não traz ali o que as coisas que são de Deus traz para nós. Porque as coisas que são de Deus traz paz, tranquilidade. Então, a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. E para a gente se relacionar, a gente precisa gastar esse tempo. Não falaria gastar, né? Gastar dá a entender perder, né? Tempo. A gente precisa dedicar esse tempo a Deus. A gente precisa doar esse tempo que já é dele, mas a gente precisa estar ali de prontidão para ouvir ele. E se relacionar com Deus nos leva a viver de acordo com a vontade dele. Porque a gente passa a entender a vontade dele e a gente passa a praticar a vontade dele também. Estão entendendo? Compreendendo? Agora, a segunda prova de que eu não estou caminhando sozinha. Quem caminha com Deus anda em sintonia. Anda no mesmo sentido, anda no mesmo compasso. Vou dar um exemplo. Corre aqui, esposo. É um exemplo assim, bem de criança, vocês vão lembrar, se vocês foram crianças. As meninas não estão aqui, senão eu ia chamar a Annelise e a Agatha para fazer. Nós andamos iguais. Quer cantar? Eu não. Canta aí. É uma musiquinha infantil que fala: nós andamos iguais, para frente, para trás, para o lado e para o outro. Como vocês podem ver, o Carlos não está andando em sintonia comigo. Mas esse é um exemplo assim super de criança, infantil, né? Que as meninas fazem, a gente fez quando era criança, e que ele serve para esse ensinamento aqui que Deus está trazendo para nós. Quando a gente está em sintonia com Deus, em sintonia com a vontade dele, a gente anda no mesmo passo que Deus. Deus vai falar pra gente, pra frente, aí você vai querer ir pro lado. Você vai estar em sintonia? Deus vai falar pro lado, aí você vai querer continuar indo pra frente. Você não vai estar em sintonia. Vamos ler lá em Salmos 25, 4 e 5? Salmos 25. Quatro e 5. Guia-me com tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Outro exemplo, deixa eu comentar esse versículo aqui, né? Então ele fala aqui, ele pede, né, o Davi quando escreveu os Salmos, ele está falando para Deus aqui: Deus, guia-me, conduza os meus caminhos, conduza os meus passos, me ensina.
Nós sabemos que Deus, Ele ensina, Ele sabe o melhor caminho pra gente, Ele sabe o melhor direcionamento, mas muitas vezes a gente não fala para Deus guiar, para Deus conduzir. A gente vai indo, né? Vai deixando, empurrando com a barriga, vai levando, sendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir o direcionamento para Deus. Tá certo o que eu estou fazendo? É assim mesmo? Às vezes, na nossa cabeça, é o correto a se fazer. Tá tudo certo, tá tudo conforme ali você esquematizou, planejou certinho. Mas não é o que Deus quer. Não é do jeito que Ele quer, não é no caminho que é para você ir, não é assim que é para você fazer. Você pode estar certo? Pode estar certo naquele momento, mas não é de acordo com o que o Senhor quer que você faça. E aí, você vai estar certo ou você vai estar errado? Se não for da vontade de Deus, você vai estar errado. Por mais que a circunstância no contexto ali, você pode estar com toda a razão. Mas se não for da vontade dele, você está errado. E aí, outro exemplo é o povo lá no deserto. Quando o povo estava lá no deserto, né, saiu do Egito, estava no caminho do deserto, o povo recebeu de Deus, era Deus ali naquele momento, em forma de nuvem, para proteger o povo do sol. E de noite eles tinham uma coluna de fogo para o caminho ficar claro e também quente, porque deserto é calor de dia e muito frio à noite. Quando estava de dia, era para o povo caminhar. Essa nuvem fazia o quê? Andava junto com eles. Quando essa nuvem parava, né? Quando Deus parava ali, o que o povo fazia? Parava também. Então eles estavam em mesma sintonia, no mesmo compasso de Deus. Andavam conforme Deus ali em forma de nuvem conduzia o povo, conduzia no de dia e conduzia à noite. O que Deus ministrou ao meu coração? Ele poderia estar só com a nuvem durante o dia? Poderia. Mas ele estava em todo o tempo e de todas as formas. Se ele continuasse durante a noite com a nuvem, ia resolver muitas coisas ali? Não, porque não estava sol, a nuvem era ali para proteger contra o sol, o calor. Então ele passou para a coluna de fogo, porque seria a necessidade do povo naquele momento. Então Deus supre as necessidades em todo o tempo. A noite estava frio e estava escuro, então a coluna de fogo supria as necessidades do povo. A nuvem parava, a coluna parava, o povo parava também. Então eles estavam em sintonia com Deus, eles estavam caminhando segundo a vontade de Deus. Tanto que parava, todo mundo parava. Andava novamente. Estão compreendendo? Amém. Agora, a terceira prova de que a gente não está caminhando sozinho é quando a gente anda na mesma direção que Ele. Quando nós entregamos o nosso caminho para Ele. A gente tem essa certeza que a gente não está caminhando sozinho quando a gente entrega nosso caminho para Ele. Quando a gente tomou a decisão e falou: Deus, conduza os meus passos, ensina-me, me guia, me cuida, me protege, conduza a minha vida. É assim que a gente tem certeza que a gente também não está caminhando no lugar errado. Vamos abrir lá em Salmos 37:5?
Isso, Salmos 37, 5. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Tem uma outra tradução que fala assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa versão aqui. Então, a gente tem essa certeza, né, a prova de que a gente está no caminho certo, quando a gente tomou essa decisão aqui também, de entregar o nosso caminho para Deus. E entregar o nosso caminho para Deus é entregar totalmente, é dizer assim: eu tenho as minhas pernas? Tenho. Mas eu só vou andar se naquele lugar lá for da sua vontade. Eu tenho a boca? Tenho a boca. Eu só vou falar se o que eu for falar é segundo a tua vontade. Porque eu entreguei a minha vida para Deus. E eu começo a agir, eu começo a imitar aquilo que Deus ensina. Aquilo que está na palavra. Eu só ajo, né, segundo a vontade de Deus. Eu só faço aquilo segundo a vontade de Deus. Então é assim que nós temos a certeza que a gente está no caminho certo. Aí você pode pensar assim: mas confiar em Deus é tão difícil. É difícil. Porque a gente quer agir com as nossas próprias forças, a gente quer fazer segundo a nossa vontade. Muitas vezes, eu quero comprar alguma coisa, uma moto nova. Só que Deus sabe que a gente, dá um exemplo meu mesmo. Eu vou correr. Eu vou sair correndo. Eu posso sofrer um acidente? Posso. Então, será que é da vontade de Deus? Talvez não. Talvez a vontade de Deus seria eu ter um carro, esperar mais um pouco e ter um carro, confiar nele que ele vai me dar um carro no momento que ele quiser. Mas não, muitas vezes eu falo: não, vou comprar uma moto, porque eu estou precisando de uma moto, eu quero uma moto, eu vou ter que chegar no meu trabalho que é longe, então eu vou lá e compro. E aí eu não confiei, não esperei no Senhor, e Deus queira que não aconteça alguma coisa. Então confiar em Deus é difícil, é sofrido, vai muito com a nossa vontade da carne, vai muito com as nossas vontades. E confiar em Deus é renunciar muitas coisas. Confiar em Deus é ter renúncias. E renúncias são sofridas. Vou dar um outro exemplo. Refrigerante. Refrigerante é muito bom. Faz mal para a saúde? Faz mal para a saúde. Logo? Não. Continuar tomando refrigerante ao longo tempo vai trazer ali um problema. E é da mesma forma o pecado. Eu vou tomando um pouquinho de refrigerante aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Quando vê que não, eu já estou doente. O pecado é da mesma forma. Eu coloco um pezinho no pecado, aí depois eu coloco mais um pezinho, vou indo. Quando eu vejo, já estou bem distante de Deus. Eu já não estou imitando a Cristo, eu não estou fazendo o que Ele fala para mim falar, eu não estou agindo como Ele fala para mim agir, e eu estou distante, estou doente espiritualmente. Doente mesmo, porque para depois você se voltar é mais um trabalho, é mais difícil você voltar depois. É mais uma renúncia, é mais dedicação, é mais esforço. É impossível? Não é impossível. Mas é uma renúncia constante, é uma busca constante. E viver com Cristo é uma renúncia, é uma busca constante. Lá em Provérbios 16, 25, diz assim: há caminhos que parece direito ao homem, mas o seu fim
são os caminhos da morte. Então, há caminhos que pra gente, ser humano, não tem nada a ver. Tá tudo bem, tudo bom, não tem nada a ver. Mas a gente sabe, se eu continuar naquele caminho, continuar sempre ali, daqui a um tempo eu vou estar agindo e me comportando, imitando aquele meio. Aí os jovens principalmente podem falar assim, mas eu sou a diferença naquele local. Ótimo. A gente é a diferença, onde nós estivermos, nós temos que ser a diferença. Mas a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não começar a imitar aquilo que não é da palavra, aquilo que não é de Deus. A gente estar naquele lugar, tudo bem, você não vai estar agindo daquela forma. Mas quando a gente menos espera, a gente já está se comportando da mesma forma. Nós somos pessoas que nós precisamos da interação com os outros. Nós precisamos de, assim como eu falei no início, né? Não é bom que a gente esteja só. A gente precisa do outro. A gente precisa dessa comunhão. A gente precisa desse contato. Então, se eu estou dentro da igreja, né? Estou numa célula, estou em um culto, eu vou pensar e eu vou falar, eu vou agir, eu vou me comportar conforme aquele grupo. Quando eu vou em alguma festa que não é cristã, muitas vezes, conforme a gente vai indo várias vezes, a gente vai começar a se comportar, a agir, a pensar, a falar conforme aquele grupo, conforme aquele contexto que a gente está inserido. Isso é desde criança. Criança é assim. A gente cresce assim, porque a gente se aprende em relacionamento, a gente aprende por imitação, a gente aprende por grupo, com famílias, com contexto, com relacionamento. A gente aprende assim. Então, a imitação, ela tem que ser segundo a vontade de Deus, segundo a palavra. E vamos recapitular aqui. Eu sei, né, a prova de que eu não estou sozinho, que eu estou caminhando segundo a vontade de Deus, primeiro, é ter esse relacionamento com Deus. Segundo, é caminhar em sintonia com Deus, caminhar no mesmo passo, no mesmo compasso, na mesma direção que Ele. Essas são as três provas que a gente sabe, que a gente tem certeza que a gente está caminhando com Ele. São essas três. E aí lá em Eclesiastes 4:9, já finalizando, Eclesiastes 4:9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas do que de uma só. Então aqui a gente vê, se eu estou sozinha, eu desanimo, eu não quero fazer muitas coisas, mas se eu estou na companhia de uma outra pessoa, uma ajuda a outra, uma auxilia a outra, uma chama a outra. Se uma está sentada, a outra puxa a outra para levantar. Se uma quer ir para um outro lugar, só que a outra quer vir para a igreja, uma fala para a outra, não, vamos lá, depois a gente vai para outro lugar. Por exemplo, tá? Então, uma auxilia a outra. É só mulher, esposa e marido? Não. Amigos também. A gente tem relatos na Bíblia que fala amigos mais chegados que irmãos. As amizades influenciam muito. Muito. Um exemplo era dos amigos do paralítico que levaram ele até Jesus.
Abriram o telhado, desceram ele para ele ser curado. São amigos assim que a gente tem que ter nesse nosso caminho, nessa nossa caminhada, para não deixar nós desanimarmos e acabar não fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Agora eu vou pedir para vocês estarem se colocando de pé, para a gente finalizar. Essa canção, ela fala sobre caminho, ela fala sobre Deus, principalmente, que Deus é o nosso caminho, Ele que nos dá as forças que nós precisamos para continuar no caminho dele. E eu gostaria que você falasse com Deus, nem olhasse para a gente aqui na frente, mas falasse com Deus. Nós sabemos que Ele é o caminho, e é Ele que nos dá força para continuar no caminho. Então fala para Deus que você quer continuar nesse caminho, você quer forças para seguir segundo a vontade dEle, você quer estar caminhando com Ele, não caminhando sozinha. Caminhar sozinha é sofrido, é difícil, mas quando Deus está com a gente fica mais leve, porque o Senhor, Ele dá o refrigério para a nossa alma, Ele segura, né, o fardo que é pesado e transforma esse fardo pesado em fardo leve. Quero te amar mais,
ajude, Senhor, a confiar totalmente em Ti, a depender totalmente de Ti, a seguir a Tua palavra, a cumprir os Teus mandamentos, a aprender da Tua palavra, a guardar no nosso coração e praticar, Senhor. Nós amamos a Tua presença, nós buscamos pela Tua presença, Senhor. Esteja no nosso caminho, no nosso dia a dia, conduza os nossos passos segundo a Tua vontade, conduza as nossas palavras, a nossa maneira de agir segundo a Tua vontade, Senhor. E sempre quando nós formos fazer algo, o Senhor esteja, Senhor, tocando os nossos corações para lembrar daquilo que o Senhor nos ensina, para lembrar da Tua palavra, lembrar dos Seus mandamentos. Esteja, Senhor, conosco a todos os momentos. Nós sabemos que o Senhor está, mas nós sempre iremos pedir, Senhor, o Senhor continuar na nossa vida.